Irmão, semana passada foi o último dia da Mirella na salinha, né? Que bonitinho, graças a Deus. Está crescendo. Vamos ver só as crianças? Tem, vamos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada uma das suas crianças. Pedimos a tua proteção sobre cada uma delas, na escola, na creche, em casa. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda mão maliciosa, tudo o que não provém do Senhor. Pedimos, ó Pai, suplicamos a tua bênção sobre cada uma delas, em o nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está todo mundo bem, irmãos? Deus é bom. Deus, ele é maravilhoso. Atênio, paz, moço. Glória a Deus. Cris, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Cadê o Ulisses? Não estou vendo o Ulisses. Está aqui? Amém. Está vivo, moço? Aleluia. Glória a Deus. O Ulisses está aqui e não está aqui, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 13. João 13. Paz, irmão. Convido você a ficar de pé para a leitura da palavra, em nome de Jesus. João 13, nós vamos ler do versículo 3 ao 5. João 13, do 3 ao 5. Glória a Deus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas, repete comigo, todas as coisas, debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pai, essa tua palavra, nós te agradecemos. Ó Pai, cremos que essa palavra fará efeito em nossas vidas, porque sabemos que o teu evangelho que transforma, ó Pai, a criatura, Deus, em filhos. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração e que saiamos aqui desse lugar, ó Pai, dispostos a cumprir a Tua palavra. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Você crê, diz amém? Amém. Podem sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre humildade. Eu percebo que a humildade tem faltado não só nos lares, não só nos trabalhos, mas na igreja também. A humildade tem faltado. E eu creio na palavra que procede do altar. Porque se no altar não for pregado a palavra de Deus, então não houve um culto, não houve um alimento para a igreja. Então é a palavra que vai ser exposta aqui nessa noite. E eu creio que você precisa ser humilde para aceitar essa palavra. Amém? Glória a Deus. Um dia, irmão, Jesus Cristo, ele tirou um dia para orar no monte. Durante a noite inteira, ele orou. E pela manhã, ele convocou os seus discípulos, todos eles. E dentre todos os discípulos, ele chamou 12. Eu queria citar o nome deles para você. O primeiro a ser chamado foi Simão, chamado Pedro. Vocês sabiam disso? Glória a Deus. Depois ele chamou André. Depois ele chamou Tiago. Depois João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago, e o nosso ex-amigo Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então chamaram esses 12 homens. E esses 12 homens testemunharam coisas extraordinárias, coisas que eu e você jamais veremos. E eu separei aqui, eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Amém? Após a escolha dos 12, todos eles desceram do monte. O chamado escolha foi no monte. Todos eles desceram daquele monte. E uma grande multidão, relata a palavra, que desceu de Tiro e de Sidom. Grande multidão. Todo mundo cheio de BO, cheio de problema. E a palavra fala que todos foram curados. Todos.
Todos que tinham enfermidades, eles foram curados. Então, essa foi a primeira ação que os seus discípulos testemunharam. Seus discípulos também testemunharam as bem-aventuranças. Maravilhoso, lindo, lindo. Ouviram pela primeira vez que deveriam amar os seus inimigos. Toda vez que eu falo isso, irmãos, para mim, de verdade, quando envolve uma ação direta nossa, para mim é a coisa mais difícil que está na Bíblia. Amar quem te faz mal. Porque um amigo não faz mal para você. Um amigo, ele não pisa no seu calo. Mas o inimigo, sim. E a palavra pede para nós amarmos. Quem está preparado para amar seu inimigo? Levanta sua mãozinha. É difícil. É difícil demais, irmão. Imagina a nossa irmã Luzia ter que fazer uma coxinha e dar para o inimigo. Será que ela vai fazer aquela coxinha com o maior amor, do mesmo jeito que ela faz? Né? A coxinha vai sair toda torta, vai parecer um pastel amassado, assim, toma coxinha. Nós temos que amar os nossos inimigos. De verdade, eu acredito que foi a primeira vez que alguém que se dizia de Deus ouviu isso, porque na antiga aliança era olho por olho, dente por dente. Aqui, Cristo pede para amar os seus inimigos. E quem é humilde consegue fazer. Agora, quem não é, difícil. Eles presenciaram uma fé única que o próprio Cristo falou que nunca viu tamanha fé do centurião de Cafarnaum. Eles testemunharam isso. Eles testemunharam também Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, né? Estava tendo um cortejo ali, todo mundo carregando o esquife, e Jesus aproxima, e aonde Jesus chega existe algo extraordinário. Os seus discípulos também testemunharam Jesus encontrando com seu primo João Batista. E ali eles puderam ouvir a voz de Deus, né? Viram o Espírito Santo incorporando em uma ave e viu de repente a voz que dizia: esse é o meu filho amado. Meu Deus, será que a gente vai ver isso? Lógico que não. E eles viram. Os irmãos vão entender porque eu estou falando isso. Eles testemunharam também uma pecadora quebrando um vaso de alabastro e lavando os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com os cabelos. Eles viram isso também. Eu acho isso maravilhoso. Eles testemunharam a natureza obedecendo à voz de Cristo, a calma, né? E a tempestade acalmou o mar. Testemunharam a filha de Jairo sendo ressuscitada. Comeram um pedaço de milagre com um gosto de pão, né, na primeira multiplicação. Para alguns, não para todos, Jesus mostrou quem ele realmente era na transfiguração. Chamou consigo Pedro, Tiago e João e lá mostrou para eles quem ele realmente era. Testemunharam 10 leprosos sendo curados no meio do caminho e só um voltando para agradecer a Deus. Testemunharam também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A multidão gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E mais para frente, essa mesma multidão que conclamava Cristo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, lá na frente eles gritaram: crucifica-o. E aqui nós estamos, né? Jesus, na última Páscoa com seus discípulos. E por que eu enalteci a questão da bacia, do lava-pés? Porque é algo que mexe conosco, irmãos. É algo que mexe conosco, a humildade. Se nós não somos humildes, nós não conseguimos ver Deus. Nós não conseguimos agir como a palavra deseja que nós agimos, irmãos. E aqui eu creio que todas as ocorrências que tiveram na palavra, e Jesus citava uma parábola, era para, de certa forma, exortar, corrigir. E aqui, quando Jesus ele pega essa bacia e ele exorta os seus discípulos, é porque realmente estava faltando a humildade. Estava faltando a humildade. Olha que interessante. Tinha ocasiões importantes, como essa, no caso do lava-pés. Desde os tempos mais antigos, era costume oferecer ao visitante ou um peregrino uma bacia com água para a lavagem dos pés antes das refeições. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis 18. Vamos lá. Gênesis
depois dessa leitura, não fecha não. A gente vai ler lá no capítulo 19 também. Gênesis 18, versículo 4. Vamos ler o versículo 1, irmãos. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta para a tenda, ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Trarei um pouco de água em uma bacia e lavarei os seus pés debaixo dessa árvore para que possais repousar. Vocês percebem que é um costume, quando você recebe um estrangeiro, naquela época, os seus pés eram lavados antes das refeições. Amém? Está todo mundo compreendendo? Vamos lá no capítulo 19. Vamos ler do versículo 1 também, 1 e 2. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. E disse-lhe: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os seus pés. Só até aí. Então era um costume. Eu anotei aqui, na época neotestamentária, Cornélio diz que se a visita fosse coletiva, se fossem muitas pessoas, vamos imaginar, a igreja inteira vai lá na casa da Cíntia amanhã, todo mundo chega lá, naquela época. Aí todo mundo com os pés cheios de poeira, a Cíntia ia lavar os nossos pés, de todo mundo? Não. Cornélio, esse estudioso, ele falava que, dentre a multidão, algumas pessoas se levantavam e falavam assim: olha, eu vou ajudar você a lavar os pés. Porque era um costume, entenda, não era uma cerimônia, era um costume nessa época. Está todo mundo entendendo? Aí entra, irmãos, esse contexto, porque uma vez eu trouxe essa palavra, isso ficou no meu coração. Por quê? Que nenhum dos discípulos se colocou à disposição de lavar os pés, já que era um costume. Isso entrou na minha cabeça. Falei: gente, por que ninguém se levantou? Por quê? De repente, Jesus, para o espanto de todos, pega a toalha, pega uma bacia. Na hora que pegou a bacia, eu creio que todo mundo falou assim: meu Deus, por que não? Aí nós vemos a reação de Pedro: Senhor, o Senhor não lavará os meus pés. Jesus fala: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele: não, Senhor, então os pés, as mãos, a cabeça, as costas. Jesus fala: toma banho em casa, se estiver sujo. Mas eu tive essa preocupação e eu cheguei em algumas possíveis, tá, irmãos? Algumas possíveis razões para os discípulos não terem tomado a iniciativa, já que eram muitos, de lavar os pés uns dos outros, já que era um costume. Amém? Glória a Deus. Mas antes eu quero ler essa frase aqui. Querer ser o maior, o melhor, o mais importante, ainda continua sendo uma poderosa tentação para muitos cristãos. Irmãos, nós não estamos preparados, a verdade é essa. Numa igreja que eu congreguei, quem é mais antigo aqui vai lembrar que caminhou comigo lá. Lá tinha o lava-pés, a Santa Ceia era uma vez no ano. E era uma festa. Era uma festa. Imagina um ano, faltando uns 2 meses, era aquela pedição de perdão. Era uma loucura, irmãos. E de repente, na hora que fazia-se a fila para o lava-pés, aí eu fazia as contas: eu vou ficar ali porque eu vou lavar o pé de fulano. Aí eu já combinava que alguém ficava atrás de mim para lavar o meu pé também. E a minha esposa sempre ficava atrás de mim, que ela lavava o meu pé. Era bonitinho, irmãos. Mas era uma hipocrisia. Porque eu escolhia quem eu ia lavar os pés. Tinha gente que eu falava: não vou lavar o pé. Se lavar o pé, lavava até com raiva, sabe? Então a humildade estava longe. Estava longe, longe. Então, eu separei 2 razões, possíveis razões, para não ter quem fala: pastor, eu não concordo com você. Possíveis razões que os discípulos não se colocaram à disposição de lavar os pés dos outros. Abra sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 9. Era uma hipocrisia, irmãos. Misericórdia. Misericórdia.
Lucas 9, nós vamos ler do versículo 46 ao 48. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. E eu defini aqui, a primeira possível razão é a disputa interna. A primeira. Menor vem de um termo chamado humis, que traduzido para o grego pronuncia-se humilis, que traduzido para o português é humildade. Literalmente aquele ou aquilo que fica no chão. Transliterando, irmãos, pois aquele que entre vocês for humilde, este será o maior. Os discípulos discutindo entre si qual deles seria o maior no reino de Deus. E Jesus, ele fala que ele sendo Deus, ele sendo Senhor e Mestre, ele veio para servir. Meu Deus. João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra, pertence à terra, fala como quem é da terra. Já quem veio do céu está acima de todos. Irmãos, é necessário que ele apareça. Se você aparecer um pouquinho, você está ocupando um lugar que não é seu. Está todo mundo compreendendo isso? Isso é para você levar para a vida toda. A pior coisa que tem é aquela pessoa que fala demais, principalmente numa empresa, de repente dá um BO, e aquela pessoa fica à vista de todos, porque falou demais. Meu sogro fala que Deus deu para a gente 2 orelhas e uma boca. Uma boca é para você falar pouco, 2 orelhas é para você ouvir mais. Irmãos, incrível, os discípulos de Jesus discutindo um com o outro para saber quem que seria o maior no reino de Deus. Quando nós deixamos de olhar para Deus, nós fazemos de nós os nossos próprios deuses. É a nossa vontade que prevalece. A segunda possível razão está lá em Mateus capítulo 20. Vamos abrir lá em nome de Jesus. Mateus 20, versículo 20 e 21. Mateus 20, versículo 20 ao 21. Pensa em algo, irmão, vocês vão ficar com vergonha para uma pessoa aqui, viu? Olha isso. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: Senhor, mande que no teu reino estes meus 2 filhos, um se assente do seu lado direito e o outro à sua esquerda. Gente do céu. Eu vou ler de novo, porque parece que é mentira isso. Olha o que ela perguntou. Mande que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Isso está na sua Bíblia, ou é só na minha? Meu Deus, irmãos. Será que essa mulher ela parou para pensar? Ou será que ela só soltou isso, não pensou para falar? É pesado isso. Eu imagino os discípulos todos lá, e de repente chega a mãe, interrompe Jesus, e os discípulos estão aqui, né? Essa mulher é mãe de Tiago e João. E de repente, essa mulher faz esse pedido. Talvez, irmãos, talvez o seu pedido, muitas das vezes, não é tão exorbitante quanto esse, mas muitas das vezes é a sua vontade. Vocês compreendem isso? Lógico que você não vai pedir, Senhor, que os meus filhos se assentem do seu lado e o outro à tua esquerda, mas às vezes é a sua vontade que tem prevalecido.
Meu Deus! A igreja que se diz moderna, ela precisa voltar aos tempos primórdios, irmãos. Nós ficamos modernos demais. Agora, se a igreja que você está inserido não te satisfaz mais, você sai e vai para outro lugar. Nós precisamos voltar às origens. Entenda que se uma vez você entregou a sua vida para o governo de Deus, quem dirige os seus passos é Ele. Você faz planos, mas quem executa é quem? É o Senhor. Se você não tiver com espírito humilde, se você não exercer a humildade, você não vai conseguir compreender isso nunca. Aí tudo vai ser um problema para você. Uma vez eu enfrentei um problema que eu não cumprimentei uma irmã no final do culto. E ela foi embora e ela nunca mais voltou, porque eu não cumprimentei essa irmã. Meu Deus. Já no macro, um irmão virou para a irmã e falou assim: oi, querida. Nossa, me chamou de querida. Oh, meu Deus. Vocês entendem, irmãos? Nós precisamos ter o espírito manso, humilde, e olhar para o dono da igreja e entender que existe um reino, existe um rei, e nós somos súditos apenas. Cristo, ele não veio para dar carguinho para fulano, para ciclano. Não, ele é o dono da igreja, irmãos. E nós somos seus súditos. Súditos é o quê? Servos. Se você não serve, você não serve. Amém? Glória a Deus. E não ficou por isso não, tá? Vamos continuar lendo lá? É Mateus 20, nós vamos ler do 22 ao 28. Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus responde para a mamãe e para os dois discípulos. Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? O que eles respondem, irmãos? Podemos, responderam eles. Olha só, Jesus estava falando do cálice da ira de Deus. E eles respondem, eles entenderam que era um cálice, um simples cálice. Podemos beber. Olha o que Jesus fala. Jesus lhe disse, certamente vocês beberão do meu cálice. Jesus está falando de Santa Ceia. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. E ele continua falando, quando os outros 10 ouviram isso, olha só, os discípulos estavam tudo pertinho lá. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate de muitos. Aquele que quiser ser o mais importante deverá ser escravo dos outros. Meu Deus. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Mateus capítulo 5 diz: o reino de Deus, bem-aventurados, no caso felizes ou abençoados, são os humildes de espírito, os mansos, os famintos, os sedentos de justiça, os que choram, os misericordiosos. Precisamos exercer a mansidão, irmãos. Precisamos ser mansos, humildes. A Bíblia fala que os humildes herdarão a terra. Meu Deus. Mateus 18, 4. Aquele que se humilhar como uma criança, este é o maior no reino dos céus. 1 Coríntios, vamos abrir lá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Glória a Deus. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Glória a Deus. Levantou-se Jesus à mesa,
Está em João 13. Tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em volta da sua cintura. Jesus, aqui ele quebra o orgulho de muitas pessoas. Aqui Jesus, ele se coloca como exemplo, um rei que serve, irmãos. Aonde que você vai ver isso? Nem nos livros de conto de fadas você vai ver isso. O rei, normalmente, ele impera, ele está acima de todos. E ele continua sendo rei. Mas ele veio aqui na terra, ele se colocou como exemplo. Eu, que sou o Senhor e mestre, eu não vim para ser servido, mas para servir. Nós precisamos olhar para Jesus e voltar ao que a igreja primitiva era, irmãos. Nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar, irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus, olhar para Cristo, que Ele cresça. Mas nós achamos que nós temos que ser alguma coisa, aparecer. Não, Ele que precisa aparecer, irmãos. Em nome de Jesus. Às vezes, essa palavra, ela dói, mas muitas das vezes para quem é orgulhoso, para nós não. Em nome de Jesus, precisamos olhar para Jesus. O povo esperava um Jesus cheio de glória, cheio de poder. E chegou um camarada simples, humilde. Vamos abrir lá em Filipenses, em nome de Jesus. Filipenses 2:5. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quem achou poderia ler, por gentileza, em nome de Jesus? Filipenses 2:5 adiante. Pode continuar lendo, Carlos. Seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Ele se esvaziou. Ele não usurpou que ser Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Meu Deus, tornou-se semelhante a nós. Como o Magela falou aqui, olha, ele sofreu tudo, menos pecou. Puxa vida, irmãos. Quer exemplo maior do que esse? Se você pegar o seu celular agora e lá no Google e colocar assim, olha, exemplo de humildade, vai aparecer Jesus. É o nosso maior exemplo. A palavra fala que ele foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ele escolheu morrer a nossa morte. Ele escolheu os cravos. Puxa vida, Ele nos resgatou. Nós deveríamos viver uma vida de retidão, irmãos. Essa semana que passou, eu vi o André Valadão falando sobre o pecado. E ele falou uma verdade que eu creio que não procedeu dele. Isso é uma ação do Espírito Santo. O pecado, ele não foi feito para ser tratado. O pecado foi feito para ser aniquilado, deixado de lado. Não tratar pecado, a gente trata doença. Problema psicológico, você procura um psicólogo. Pecado, você não trata pecado, irmãos. O nosso pecado crucificou Jesus. Entenda isso. Em nome de Jesus, irmãos. Se você tiver um papel, escreva e guarda isso que eu vou falar. Se essa igreja começar a parar de falar em pecado, essa igreja fecha.
Ou, ao contrário, na verdade, vai encher de gente. Vai encher de gente. Nós precisamos continuar falando sobre pecado. Nós precisamos continuar falando sobre o dono da igreja. Precisamos exortar a igreja a voltar a ser humildes. Porque se você não exercer humildade, tudo que nós falarmos aqui vai bater. Não vai entrar, muitas das vezes, em você, ou entra no ouvido e sai no outro. Nós não fomos feitos para ocupar cargos importantes, irmãos. A igreja de Cristo nunca foi feita para isso. Se você lê nos atos históricos, você vai ver que Deus levanta um sacerdote, coloca um pastor, mas nunca para ser o dono da igreja. É só para cuidar, é só para mostrar. Aleluia. E hoje a gente vê pastores intocáveis, pastores andando dentro de carro blindado. Meu Deus do céu. Uma vez eu falei que nesse altar o pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que ter cheiro de pasto. A gente não pode ser inacessíveis. Vou imaginar que a igreja chega aí a 2.000 pessoas, aí o pastor vai lá na Bahia, compra um Compass blinded todo, né, pastor? Coloca um óculos escuro, faz uma entrada exclusiva, sentado com esses dias aqui, ó, conversando ali fora. Parece que teve um irmão que foi na igreja lá, mas ele, sem querer, estacionou na vaga do pastor. Aí falaram lá, olha, estacionaram na vaga do pastor, tem que tirar o carro de lá. Meu Deus do céu. Onde que nós paramos, irmãos? Você tirou o carro, Atene? Não? Não era para entregar, não, meu Deus do céu. Mas tirou, não? Não. A igreja mudou, irmãos. Não é? Pois é. Meu carro, eu estaciono bem longe, sabe, moço? Não dá nem para vocês verem, sabe? Amém. Amém. Nós precisamos voltar, irmãos, de verdade. Sermos humildes. A igreja de Jesus, ela é composta por pessoas que sofreram decepções, sofreram prejuízos. Quem aqui nunca teve que abrir mão de algo que você tanto queria para estar na presença de Deus? A sua carne desejava tanto e você escolheu estar aqui. E a vida inteira você vai ter que abrir mão. A vida inteira. Principalmente do pecado. Uma vez conversando com um jovem no meu serviço, ele falou assim, eu sei que eu vou para o inferno. Ô, gente, o camarada não sabe o que é o inferno. Não sabe. A pessoa prefere continuar na prática mundana, prefere continuar alimentando a carne e diz saber que vai para o inferno e está tudo bem. Não, irmãos. Não. A palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós, temos a tendência de cair um dia. Se você cair, o outro irmão vai lá, vai te socorrer, vai te levantar. Ninguém aqui está isento de pecar, ninguém aqui está isento de cair. Todos nós somos tendenciosos a cair, a falhar. A questão é, quando nós cairmos, onde nós estamos. Porque se você cair longe da comunhão, longe do corpo de Cristo, é difícil você se levantar, viu, irmãos? Pode observar, se você olhar para o seu derredor, tem pessoas que estavam caminhando conosco, que hoje não estão mais. Infelizmente. Eu oro para que você permaneça aqui nesse lugar. Eu oro para que os seus dentes caiam aqui. Eu oro para que você case seu filho aqui. Eu oro para que você permaneça até Jesus voltar. Não abandone, irmãos. Entenda que você foi plantado por Cristo aqui nesse lugar. Entenda isso de uma vez por todas, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Exerça mansidão o tempo todo. Principalmente na hora em que o mundo pede que você arranque os cabelos. Perca o juízo, estressa. Seja humilde em nome de Jesus. Seja humilde. A igreja de Atos 2, se eles não tivessem esvaziado muitas das vezes a soberba, eles não teriam experimentado o Espírito Santo. Eles ficaram lá orando, se quebrantando, e o Espírito Santo entrou, encheu toda a casa, porque eles estavam num só propósito. Nós precisamos ser aquela igreja. O Espírito Santo, ele não vai entrar como uma fumaça, porque ele já está.
já está em nós. Ele já habita em você. O problema é que nós acostumamos com a presença, ou acostumamos, ou nós estamos tão distantes que nem notamos. Que nós possamos realmente voltar a colocar o nosso pé no chão, sermos humildes, lavar os pés uns dos outros. Eu acredito que vocês não fariam o que eu fiz lá atrás, escolher quem eu vou lavar os pés. Se fosse para nós lavarmos os pés hoje, você estava preparado? Não estou falando de unha feita, não estou falando disso não, tá? Mas você estava preparado para lavar o pé uns dos outros? Estava? Ou você ia escolher alguém igual eu fiz? Você está disponível a lavar, disposto a lavar o pé daquela pessoa que pisou no seu calo? Quem está disposto? Você lavaria os pés de Jesus? Lavaria? Vamos ler a última passagem? Lucas 7,36, vamos abrir lá. Lucas 7, nós vamos ler do 36 ao 47. Lucas 7, do versículo 36 ao 47. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse realmente um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ele falou justamente o que eu e você falaríamos. Não acho que você é melhor, você não é, você falaria a mesma coisa, ou pior. Porque esse homem só pensou, a gente falaria. Jesus lhe respondeu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual destes o amarás mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou para a mulher, e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Todo mundo compreendeu? Portanto, eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Amar faz você ser perdoado. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, muito ama. Só é perdoado quem reconhece que necessita de perdão. E para você reconhecer que você precisa de perdão, você precisa reconhecer que você está errado. É aí que pega. Porque se nós não formos humildes, a gente vai achar que a gente está aquela beleza. Famoso sepulcro caiado. É hora de nós tirarmos a máscara e mostrarmos para Cristo quem nós realmente somos.
e deixar que Ele faça o resto. Deixar que Ele nos transforme e que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Ele. Quem não é humilde não consegue fazer isso. Está vendo tanto que a gente precisa melhorar? Você está disposto a melhorar um pouquinho mais, irmãos? Para você melhorar, primeiro você precisa reconhecer que está no chão. Que você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Mais do que o alimento para alimentar a sua carne, você precisa de Cristo. Você precisa ser transformado. Assim como um vaso, você precisa ser transformado, quebrado de novo, refeito. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E me faça como tu queres, Senhor amado, és oleiro e eu quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Quebra minha vida, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quantos aqui precisam de transformação? Quantos aqui precisam melhorar a cada dia mais? Pai, nós somos esse povo e nós precisamos que o Senhor age em nós. Deus, que a Tua palavra nos transforme a cada dia, Pai. Nós precisamos nos parecer mais com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não tenha caído no chão, ó Pai, mas que ela tenha encontrado, ó Pai, o seu destino, porque todos nós somos carentes da Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos exercer a humildade, para que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Pastor, ora aqui. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Que em nome de Jesus a gente possa viver cada frase dessa mensagem de hoje em diante. Pai, em nome de Jesus, a marca da sua igreja sempre foi a humildade, Pai. O povo de Deus sempre se destacou, sim, foi um povo que teve um lugar de destaque, mas pela sua humildade, Pai. A glória é tua, Senhor. Devolvemos toda a glória do Senhor, por tudo que somos, por algo que temos ou que não temos, a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Senhor, como flecha, Senhor, como espada de dois gumes, Senhor, penetre no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, Pai.
que ela possa discernir pensamentos, que ela possa mudar o nosso interior. Que essa mudança, Senhor, comece de dentro para fora, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, Pai. Pedimos a Tua graça e o Teu favor dos céus, Pai. Pedimos a Tua poderosa graça, a Tua graça transformadora, Senhor, sobre cada filho, cada filha, cada servo, cada serva do Senhor, aqui presente essa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, igreja do Senhor, comece a glorificar a Deus essa noite. Comece a falar com o Senhor que Ele é bom, que a glória é dEle, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Comece a falar com o Senhor agora, comece a agradecer em sinal de humildade, comece a agradecer a Ele agora, dizendo: obrigado, Deus, por tudo que me deste, Senhor. Seja humilde perante de Deus, humilhe-se diante de Deus, e Ele os exaltará, Oh Senhor, a Tua igreja essa noite, Deus, ora, Pai, reconhecendo as nossas fraquezas, tendo entendimento, Deus, que Tu és o Senhor na nossa vida, Pai. Tendo entendimento, Senhor, que tudo veio de Ti, nos humilhando diante de Ti, Senhor, e sabendo que somos servos, primeiro de Cristo e depois do nosso irmão, servos do próximo. Pai, em nome de Jesus, ajuda a igreja Missão Ágape, Pai, a caminhar, Senhor, em santidade, a caminhar sobre a Tua verdade, sobre a Tua santa Escritura, sobre a Tua palavra, Senhor. Queremos sim, Senhor, buscamos sim bênçãos, Pai, e entre elas, Senhor, buscamos bênçãos materiais, sim, Pai, mas primeiro queremos o Senhor. Deus, através do Teu Espírito Santo, que seja a mesma atitude de vós, que a mesma atitude nossa seja a mesma de Cristo Jesus, que se humilhou. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um aqui essa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda cada um aqui essa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, em humildade, sabendo que é o Senhor que faz a obra, oramos pelos enfermos aqui essa noite, Pai. Oramos por aquele que precisa, Senhor, Tua intervenção, Pai, milagrosa da Tua parte, Deus. Sabemos que os médicos atuam segundo a Tua vontade, que o Senhor cumpre a Tua vontade através da medicina, dos remédios, dos médicos, dos profissionais. Mas, Senhor, essa noite pedimos ao Senhor, Pai, a Tua intervenção, Deus. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, sara toda a febre, sara a febre do Daniel. Senhor, em nome de Jesus, sara, Senhor, o milagre, dê um milagre para nossa irmã imaculada, Pai. Senhor, que a Tua graça e o Teu favor venha sobre a vida dela hoje, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda a Tua filha, Senhor. Pai, sobre aquele, Senhor, a qual, Senhor, não sabemos, mas o Senhor sabe, todos aqueles que precisam de uma intervenção, Pai, na saúde, uma intervenção na alma, Senhor, aqueles que estão com o coração aflitos, tristes, Pai, preocupados, ansiosos, com o coração vacilante, Pai. Pai, em nome de Jesus, acenda a chama da fé no coração deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, revele para eles, Senhor, a Tua glória e o Teu poder. Mostre a eles, Senhor, quão grande é o Seu amor pela vida deles, Pai, em nome de Jesus. Todo aquele que chegou aqui hoje triste, abatido, com dúvida, Pai, que o Senhor seja a resposta, Deus. Que a Tua presença seja a resposta na vida daqueles que os buscam, Senhor, na vida daquele que o busca, Pai. Pai, que em nome de Jesus, que a restauração não seja na alma, na mente, que a restauração não seja no corpo físico, mas que seja na família, na vida financeira, Pai. Pai, em nome de Jesus, repreendemos agora toda falência financeira, Pai. Repreendemos